Começa agora. Notícias e Justiça. Serrinha e região. Com Jamal Nery. Me segue no canal, vira um inscrito meu aí, se inscreve aí, me segue no canal, se inscreve, se inscreve no canal, ok? Dá like, comenta, compartilha. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem for assistir, né, pela manhã, né? Boa tarde para quem assistir à tarde, boa noite para quem assistir à noite. Gilberto Nery, Jamal Loner, TV Nova DM. Bom, vou falar aqui sobre BO, Boletim de Ocorrência, né? Então, acontece alguma coisa aí com vocês, um furto de celular, um roubo, né? Um estelionato nos aplicativos, nas redes digitais, né? Um vandalismo no seu bar, no seu comércio, na sua casa. E a gente pensa logo em registrar um BO. Mas vocês não sabem o que é o BO. Vocês não sabem como funciona o BO. E muitos de vocês, sabe o que é que pensam? Não vai dar em nada, né? Mas sabe de quem é a culpa? De vocês não saberem o que é um BO, não saberem registrar um BO, e os BO não dá em nada? A culpa é de vocês, não é da polícia. Eles têm uma parte da culpa? Pode até ter. Porque o sistema governamental, ele está meio paralisado, o pessoal está meio na monotonia, o salário defasados, o ambiente não está estruturado corretamente. Então, você tem uma parte, mas a pessoa mais culpada de um BO não ser resolvido é você, que registrou ou que não registrou. Então, o que acontece? Eu vim aqui para explicar o porquê a culpa é sua. E por que não funciona os BO, certo? Então vamos lá. Semana passada, retrasada, eu estive na delegacia de Serrinha, Bahia, para poder levar uma testemunha para fazer uma oitiva, ser ouvida. E aí a escrivã olhou para mim, olhou para a testemunha e disse: ele tem vários BO aqui. Bom, eu vou explicar. Eu tenho vários BO lá na delegacia, porque eu resolvi fazer, e é um direito meu, certo? É um direito meu. Se caso não for um direito meu, né, eles que me digam se não é, e me provem que não é um direito meu fazer o BO. Outra coisa, se eu fui lesado, ou alguém foi lesado, e precisa ser feito um BO, eu vou fazer da minha parte, e se uma pessoa precisar de minha ajuda, eu vou lá fazer também. É um direito da pessoa. O que eu não posso é usar o sistema de forma mentirosa, inventar situações, né? Falsa acusação de crime, denúncias caluniosas, isso eu não posso. Mas se o sistema está aí para ser registrado, um BO, é para ser feito sim, certo? Então eu fui lá para registrar. Levar, na verdade, uma testemunha para ser ouvida numa oitiva, numa ouvidoria de um dos BO. Então é o seguinte, eu, Gilberto Nery, tenho realmente na Delegacia Municipal de Serrinha, inclusive na Delegacia Virtual, e inclusive na ouvidoria da Polícia Civil, que é na delegacia, eu tenho feito, fiz e farei, se for preciso, alguns boletins de ocorrência. Porque, inclusive, há um tempo atrás,
lá em outubro, novembro do ano passado, fizeram um BO contra a minha pessoa de medida protetiva, né? Minha madrasta fez um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher contra a minha pessoa de medida protetiva e conseguiu a medida protetiva. Eu derrubei a medida protetiva, eu derrubei o BO, porque o BO foi arquivado. Inclusive o processo foi arquivado em 30 dias, 35 dias para ser exato. Certo? Graças aos meus advogados, lá o setor jurídico da nova ADM. Então derrubamos em 30 dias, 35 dias esse boletim de ocorrência. Então ela teve o direito de registrar o boletim de ocorrência dela, mesmo sendo uma falsa comunicação de crime, uma denúncia caluniosa ou coisas atemporais. Ela foi lá fazer o boletim de ocorrência e foi registrado, a delegada registrou, sem questionar. E eu derrubei em 35 dias e o processo foi arquivado. O BO foi arquivado, derrubei em 30 dias e o processo foi arquivado e baixado. Então, se ela teve como fazer, eu também tive alguns BOs que fazer. Mas os meus BOs foram até antes. Por quê? Eu tenho um BO na delegacia, 2 BOs na delegacia, que eu fiz por causa de um processo de estelionato de um idoso. Eu tenho um cliente que é idoso, que foi tomar um empréstimo, e eu fiz 2 boletins de ocorrência por causa que foi... Na verdade, foram 3 empréstimos que fizeram, então eu tive que fazer 2 boletins de ocorrência, inclusive na delegacia virtual, pela internet. Fiz esses BOs de estelionato para esse cliente. Então, quem comunicou foi a minha pessoa para o cliente, né, que eu precisava ter esse BO, né, registrado no processo, que o processo está correndo, né? Então, o BO foi feito para registrar, não foi nem para ser investigado, vamos botar assim. Isso fica a critério deles. Que eu vou explicar. Então tem 2 BO que eu fiz, foi o comunicante para um cliente que sofreu estelionato por empréstimo indevido aí do consignado, um aposentado, né? Então eu fiz esses 2 BO de estelionato. Então, escrivã, eu tenho esses 2 BO de estelionato aí, que não é meu, foi um cliente que eu fiz através da delegacia virtual. Eu sou comunicante para o cliente. Então tem 2 BO de estelionato, que inclusive foi feito na delegacia virtual, e eu sei que não teve andamento, né? Não, por enquanto não foi chamamento, foi nada. Mas como eu só precisava para compor dentro do processo, né, de empréstimo, empréstimo irregular do aposentado, que é um processo que já está correndo, certo? Eu não fiz questão de fazer ele andar. Então eu tenho 2 BO de estelionato. Depois desses 2 BO de estelionato, eu fiz 2 BOs de ameaça. Um, porque a pessoa foi ameaçar a minha esposa na casa dela, na residência de minha esposa, dos pais da minha esposa, né? Essa pessoa foi lá ameaçar, então eu fiz um BO de ameaça. Também como vítima comunicante, porque eu fui citado. E fiz depois de alguns dias... Essa mesma pessoa foi até o escritório e adentrou o escritório, falou palavras de baixo calão, agrediu verbalmente e tal. Então fiz um outro BO de ameaça e injúria, né? E tal. Então, a escrivã lá que falou que eu tinha outros BO, tá mais aí. Então tenho 2 BO de estelionato do cliente, que está com os advogados. Foram feitos para poder compor o processo. Está aí, na delegacia virtual, mas cai aí para a delegada titular. Tem esses 2 BO que foram dias diferentes, 2 BO de ameaça, né? Então, a pessoa foi ameaçar na casa de minha esposa, os pais da minha esposa. E o outro BO foi até o nosso escritório ameaçar, fazer injúrias e tal. E eu tive que chamar até a viatura. Então, já isso são 4. Ah, não é para registrar, ele tem aí 4 devidamente feito. Eu quero saber até onde é que eu não posso fazer, ok? Vamos lá. Depois desses 4, 2 de estelionato e 2 de ameaça, teve mais um, porque minha prima me ligou informando que essa pessoa dos 2 de ameaça também ameaçou ela. E eu fui lá com essa minha prima para ela fazer um boletim de ocorrência. Ameaçou na rua, em algum lugar da praça e tal, né, em dia seguinte lá. E eu fui lá também com minha prima para poder ajudar ela a registrar o boletim. Inclusive não queriam registrar o boletim de ocorrência. Eu fui lá pedir, né, para registrar. Então, assim,
Eu tenho 2 de estelionato, 2 de ameaça e fui lá com minha prima, porque essa mesma pessoa dos 2 de ameaça ameaçou minha prima. Então fui lá também. Então tem mais um BO em nome de minha prima, claro, eu possivelmente não como testemunha, mas como acompanhante, né? Então eu tenho 2 de estelionato, que eu fui o comunicante, tenho 2 de ameaça, que um eu fui ameaçado indiretamente e o outro eu fui diretamente, e tenho da minha prima como comunicante, como acompanhante. Então são 5, ok? Beleza. Ah, ele tem muito, é meu direito, até então não estou vendo onde é que nós estamos errando ou fazendo irregular. Ok? Vamos lá. Continuando, certo? Eu também, depois de um tempo, né, fui na delegacia algumas vezes por causa do BO de medida protetiva. Porque antes desse de medida protetiva, tinha esse de ameaça que essa senhora foi fazer a gente. Foi antes da medida protetiva. Então fui lá para me defender do BO que fizeram contra mim de medida protetiva. Já expliquei que derrubamos, revogou, o Ministério Público, a juíza da cidade criminal revogou, arquivou e baixou o processo em 30 dias, 35 dias. Então tinha, além desses 5, 2 de estelionato, 2 de ameaça e 1 da minha prima, né? Eu tive que ir lá mais algumas vezes por causa desse de medida protetiva, que graças a Deus a gente conseguiu ganhar, né? Vamos botar assim. E tem agora um 6º, né? Um 6º não, um 7º. As mãos já não tá dando. Um 7º, certo? Sabe o que é desse 7º? Quando a gente voltou a trabalhar, quando a juíza autorizou, na semana seguinte o banco, que é onde os clientes ficam aguardando, um banco de madeira que fica de frente dos clientes, foi roubado. Bom, e aí? Faço o BO? Já tenho 6. Faço o BO do banco ou não faço? E aí? Me diga, faço o BO do banco ou não faço? Fui fazer o BO do banco. A polícia foi lá investigar? Não, até porque o pessoal do SI, que é o setor de investigação, me deu os parâmetros do que eu fazer antes deles investigar e eu obedeci. Eu digo, não, vou ver se eu consigo as imagens da câmera, vou ver se eu consigo ver por onde ele passou. Então eu fiz o papel de investigador, não porque eles não fizeram. Eles me indicaram como fazer para ajudar eles. Eu disse, não, eu faço e trago. Não consegui, soube por cima quem foi, quem deixou de ser, né? Por câmera, por indicação, eu soube. Mas preferi não acusar, porque eu não tinha prova substancial, não acusei. Então eu fui lá e pedi para arquivar. Então assim, 2 de estelionato, 2 de ameaça, mais 1 de ameaça da minha prima, o da medida protetiva e agora o do banco. Mas o do banco eu pedi para arquivar. Certo? Do banco eu pedi pra... O da medida protetiva a gente derrubou, ganhamos, e esse daqui do banco eu pedi para arquivar. Certo? Beleza. Esses 2 de ameaça aqui se tornaram processo na justiça, certo? Os de estelionato eu não sei nem o que é que estão fazendo, nunca me tive feedback nenhum. Também não procurei, porque já era processo, então só foi para cumprir o processo. Então os de estelionato, os 2 estão no processo, né? Que são 3 processos. Os 2 de ameaça viraram processo, certo? O da minha prima, não sei como é que tá. Se ela me quiser que eu vá lá saber, eu vou, mas eu não sei. Eu fui lá como acompanhante para poder ajudar. O da medida protetiva a gente derrubou. E o do banco eu pedi para arquivar porque eu consegui saber o que foi que houve, quem foi, quem deixou de ser, mas não tinha prova suficiente. Então conversei com o pessoal do SI foi bastante bacana. Até a delegada disse, não, Gilberto, vamos arquivar porque realmente não tem como, né, averiguar. Inclusive, acreditávamos que o do banco aconteceu devido à medida protetiva. Né, porque o da medida protetiva teve algumas coisas que aconteceu dentro, né, que causaram prejuízo a gente achou que foi também parte do da medida protetiva, mas não sei. Então até aqui eu tenho 2 de estelionato, 2 de ameaça, o de ameaça da minha prima, o de medida protetiva e o do banco. Sabe o que aconteceu? Por uma questão de regularização de documento de um terreno, um lote, né, de uma pessoa próxima, eu fui agredido fisicamente, sim. Então tem um 8º BO. Eu fui agredido. Esse eu fui agredido de fato. Certo? Com testemunhas e tudo. Certo? Inclusive fui acusado de ter documentos que não eram para estar na minha mão. Se não eram para estar na minha mão, ou eu roubei ou falsifiquei. Né? Então assim, tem um 8º BO. Inclusive esse 8º BO, além de eu ser acusado de estar com documentos que não deveriam estar na minha mão, né? Se não deveriam estar, ou eu roubei ou eu falsifiquei, certo? Teve a agressão, além de ter tido a agressão, teve a ameaça no dia seguinte.
né, que um familiar dessa pessoa me ameaçou por telefone e por WhatsApp, né? Então, assim, eu fui... Então, escrivão, delegado, delegada, policial, até então, talvez eu esteja errado. Gostaria que você botasse na sua balança os meus erros. Porque os 2 de estelionato eu fiz para um cliente. Que esses 2 do estelionato eu peguei o BO para botar no processo. Está correndo na justiça já há 1 ano ou mais, um pouquinho. Então tem 2 de estelionato que eu fui o comunicante. Nem fui acompanhar. Tem 2 de ameaça que eu estou acompanhando e esses 2 de ameaça virou processo na justiça. Falta um. Um já foi, falta o outro. Tem o da minha prima, que eu fui o acompanhante. Certo? Só que 5. Né? Tem o da medida protetiva, que derrubamos. Tem o do banco que foi roubado. Né? Do banco de sentar. E tem o da agressão. Certo? Deveria ter outros. Sabe por quê? Porque eu deveria ter pegado essa pessoa aqui do terreno que foi invadido. 5 processos, né? 6, 7, 8. O 8º do terreno que foi invadido. Eu deveria ter ido lá fazer um BO de invasão de terreno particular. Deveria fazer um BO colocando outros organismos dentro desse BO. Certo? E devido a ter tantos, eu disse, não, eu não vou lá não. Eu não vou lá não. Não vou lá não. Que seria mais um, 9. Certo? Seria o 9º. E outra coisa, a justiça, o advogado, até muitos orientam você fazer o BO. De invasão de terreno, né? E tal, com o nome direitinho das pessoas. Mas eu preferi não fazer, porque eu já tinha 9, cara. Tá sendo até insuportável. Vamos botar assim. Insuportável. Fazer mais um. Eu acho que eu sou o problemático, né? Porque aqui foi um terreno invadido, que deveria ser feito, mas esse aqui está correndo em 3 órgãos. Esse aqui está correndo no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e está correndo também na Justiça Particular, na Justiça Comum, que a gente chama. Certo? Então, esse daqui eu preferia nem fazer o BO. Estou esperando só a equipe de advogados dizer se é para fazer ou não é. Mas acho que a gente não vai nem fazer, não vai dar nem esse trabalho a vocês. E tem um 10º que se eu quisesse fazer, eu faria também. Porque na prefeitura, na Secretaria de Infraestrutura, certo? Está havendo um processo chamado prevaricação. A prefeitura não quer fornecer alguns documentos, que é praticamente obrigada a fornecer. Eu já compus prova para isso. A Secretaria de Infraestrutura não está junto com seus fiscais agindo corretamente com as coisas erradas que estão acontecendo. Estão prevaricando. E eu poderia muito bem não só fazer o BO, como chamar a viatura para esses fatos. E na viatura pedir para representar ou conduzir esses funcionários públicos até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência de prevaricação, de crime de prevaricação. E fora outros crimes que podem estar acontecendo, que está nos autos do processo do Ministério Público também. Né? Então eu teria um 10º BO. Mas esse aqui de invasão, que seria o 9º, eu não fiz. Já cansado de ir aí. E esse 10º eu também não fiz. Sabe por quê? Às vezes a gente quer um pouquinho de paz, mesmo sabendo que vocês estão errados. Vocês políticos, vocês funcionários públicos ou comissionados. Não sei. E outra coisa. Sabe por que eu falo prevaricação? Desse último? Porque vocês estão deixando acontecer e permitindo. E se vocês não quisessem deixar, vocês estariam aplicando notificação, multa, paralisação das obras que estão denunciadas no Ministério Público. Mas eles passaram para o procurador do município, o procurador é amiguinho, não sei, do Ministério Público. Eu já estou mais ou menos ciente de algumas coisas. Inclusive vou dar caminhamento nisso. Entendeu? Então, assim, torço que não seja verdade o que eu vi, né? Da prefeitura, procurador com o Ministério Público. Torço que não seja verdade. Mas vou averiguar e vou pedir averiguação. Certo? Então, assim, eram para ser 10 BOs com meu acompanhamento. Certo? Eram para ser 10. O 9º, que é da invasão do terreno particular, eu não fiz. Deixe a justiça resolver. Preferi.
deixa a justiça se manifestar. Vai demorar, a gente já sabe que é aposentadoria. A gente não está preocupado em emergência não, mais. É aposentadoria, viu? E o 10º, que era da prevaricação, na questão da área pública, eu também não fiz. Porque ia precisar da PM. Inclusive a PM está ciente. Tem um ofício, está no processo. A PM está ciente que eu poderia chamar 190, mas eu preferi não chamar. Ok? Então é isso. Estou explicando para vocês sobre os BOs, os meus, viu, que estão aí. Tá? Eu acho que o vídeo ficou comprido. Então assim, eu não vou dar explicação. Vou fazer um outro vídeo para os boletins de ocorrência. E aí eu explico como funciona direitinho. Inclusive, para finalizar, tem mais 2 boletins de ocorrência que eu acho que eu vou ter que ir aí na delegacia fazer também. Não é porque eu quero, pessoal. Queria deixar bem claro aqui que nada contra ninguém da delegacia. Pelo contrário, das últimas vezes que eu estive lá, me atenderam super bem. Né? Super bem mesmo. Então assim, eu só estou botando em pauta aqui porque houve uma testemunha que foi lá testemunhar a meu favor, né, falou que, porque ele tem vários BOs aqui. Sim, tenho vários, mas vários como? Os 2 de estelionato não é meu, eu fui o comunicante. É de um cliente que a gente abriu um processo, né, para ele reaver o dinheiro dele, né, que ele foi estelionato. 2 foi de ameaça. Um foi indiretamente, porque ameaçou minha esposa, e indiretamente a mim, e o outro foi no meu escritório ameaçar. Um foi que ameaçou minha prima, e ela me pediu ajuda e eu fui lá como acompanhante. Certo? O outro foi a medida protetiva que a gente já derrubou há muito tempo. O outro foi do banco que roubaram logo depois que a gente voltou a trabalhar autorizado pela juíza. Roubaram o banco que os clientes ficavam. Né? Depois teve a agressão que vieram me agredir porque eu estou tentando resolver sobre um terreno que foi... Também tem um estelionato aí, viu? Tem um estelionato aí, vamos ver o que é que vai dar. Eu quero que a justiça resolva. Inclusive eu quero que esse vídeo vá para a justiça. Ele vá para a justiça, porque a juíza vai entender o que é que eu estou falando. Eu não estou aqui mentindo para ninguém, nem acusando. Eu estou aqui pedindo para ser averiguado. Né? Então se você vende um carro com documento de outro, é o quê? Eu vendi um carro com documento de outro. É o mesmo carro, a mesma cor, o mesmo pneu, mas o documento é de outro. Você vende um carro assim, é o quê? É porque eu sou bonzinho. É porque eu me esqueci. Né? Então tem essa questão aí do 8º, né? Aí vem o 9º, que eu não fui fazer, do terreno, foi a invasão, né? Tem um 10º, que era a prevaricação, chamar a PM. Inclusive, repito, a PM está sabendo. Eu fiz o ofício, só não chamei. Certo? Sargento Vânia até que me atendeu super bem. E até me orientou. E eu não quero dar esse trabalho a eles, não. Eu queria, mas deixa a justiça agir. E o 11º e o 12º que eu falei aqui agora é o seguinte. Tem 2 clientes que chegou lá para eu passar para os advogados. Lembrando, gente, que eu não sou advogado. Eu faço consultoria e passo para os advogados. Faço levantamento, faço análise, pesquisa, faço investigação do que a pessoa trouxer. Então tem 2 aí clientes que eu vou passar para a equipe de advogados, que é para fazer até matéria, mas eu não sei se vai dar para fazer matéria, que são também, receberam estelionato por aplicativo, foram roubados. Um já tem BO na delegacia, já sabe quem é o suspeito e os familiares do suspeito, inclusive é de Serrinha, já sabe quem é o banco que está fazendo isso, e eles parece que não estão fazendo nada, não sei. Né? E o outro também é um estelionato que aconteceu recentemente. Né? Esse eu vou trazer em reportagem. Viu? Vocês aguardem que esse eu vou trazer em reportagem. Tá? É um aposentado também que recebeu um estelionato de um banco, que a gente já sabe quais são os bancos. Inclusive, houve uma informação errada da delegacia. Que o cara não tinha nem nome completo do suspeito, nem CPF. Só tinha um primeiro nome. E na delegacia informaram que já sabia que era o cara que estava com mandado de prisão. Como é que eu sei que o cara só tem o primeiro nome do cara? E assim que está com mandado... Eu acho que a informação é errada aí. Uma informação meio estranha aí. Tá. Mas tudo bem. Fica aqui a explicação sobre os BOs que eu tenho e que vou ter, e outros que eu vou ter que verificar também.
Não sou advogado, ajudo a quem me procura fazer levantamento dos processos, investigação, de tudo que aconteceu, até para facilitar para a polícia. Esse mesmo que eu vou lá depois, eu vou levar tudo pronto para a polícia. Mas o cliente já disse que quer entrar também com um advogado particular. Mas eu vou levar para a polícia se caso eles quiserem investigar, tudo mastigadinho. Ó, quem foi, quem deixou de ser, onde é o banco, endereço de fulano, telefone, contato, WhatsApp, vou levar tudo certinho já para eles caminhar. Certo? E é isso aí. Valeu, Gilberto Neri. Gente, eu não costumo pedir não, mas me segue aí no canal, cara. Dá um like aí e tal pra gente, viu? Segue aí, compartilha, beleza? Valeu, TV Nova DM. Notícias e Justiça. Serrinha e região. Com Jamal Neri.